Salmo 92. Diz assim a palavra do Senhor: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com sonoridade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Esse mês um dos livros que eu estou meditando é Jó. E aí eu já cheguei naquela parte em que Deus começa a falar com Jó. Então quem somos nós, às vezes, para questionar a Deus ou colocar diante de Deus algumas coisas pelas quais nós nem sabemos por que estamos passando? Quem somos nós para dizer para Deus que o dia pode ser lindo, maravilhoso, quando às vezes na verdade não vai ser? Então as nossas vidas estão sempre nas mãos do Senhor. E como é bom levantar de manhã, agradecer ao Senhor por um dia lindo que Ele nos deu, colocar diante dele as nossas vidas, a nossa família e render sempre graças ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre nas nossas vidas. Então por isso nós vamos nos levantar, vamos orar, vamos entregar o nosso dia ao Senhor, vamos render graça ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Paizinho querido, como é bom, Senhor, poder estar na tua casa. Como é bom, Senhor, poder engrandecer o teu santo e poderoso nome. Como é bom, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado. Sabemos que são infinitas tuas bênçãos, Senhor. Sabemos que todas as coisas, Senhor, aqui nessa terra cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso nós colocamos as nossas vidas no teu altar, colocamos, Senhor, a nossa família, colocamos, Senhor, o estudo que nós vamos ter hoje em tuas mãos e agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem sido fiel, como nós nunca vamos poder ser. Muito obrigada, Jesus, obrigada por tudo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, Senhor, nós entregamos esse dia maravilhoso para Deus e agora vamos adorar o Senhor, amém? Se ele ficar de pé, acho que fica melhor. Mas fiquem à vontade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem
obrigado, Senhor, pela manhã deste domingo. Queremos ao Senhor dedicar o nosso dia, as nossas intenções, pensamentos, e damos total liberdade para o ministrar do Teu Espírito em cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada, nas suas lutas, nas suas dores, nas suas dificuldades, dando-nos forças para caminhar mais um dia na Tua presença. Oramos também, Senhor Deus, por aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre o nosso amado Salvador. Usa, Senhor Deus, a igreja do Senhor sobre a face da terra com poder e autoridade. E nesta manhã nós pedimos para que o Senhor nos envie a Tua palavra e que ela venha trazer aquilo que precisamos ouvir nesta manhã. Fica conosco, nós abençoamos cada sala, cada professor e cada aluno nesta manhã. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sair para as suas salas. Aos nossos alunos aqui, hoje nós estamos na penúltima aula. A última aula será ministrada domingo que vem, e já no domingo que vem nós vamos estar de posta a nova revista. Então, se você não encomendou, encomenda ali com a pastora Rita, para que você não fique sem a sua revista. Sem perda de tempo, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Graça e paz. Hoje a gente começa na lição 12, estamos quase finalizando aí a nossa revista. E a gente entra nesse tema tão necessário e muitas vezes tão difícil para a gente. A luta da santificação. Quando a gente vai buscar a definição dessa palavra, santificação, muitas vezes a gente sempre vê as mesmas definições, uma definição batida, entre aspas, para a maioria da igreja. E quando a gente vai para o dicionário bíblico, a gente vê que santificação, ele traz a definição de duas definições diferentes. Mostra para a gente que é um atributo, é uma característica de Deus. E se é uma característica, um atributo do nosso Deus, nós devemos tomar isso para nós e copiarmos. E mostra pra gente que é a qualidade do membro do povo de Deus que leva a esse povo de Deus a se separar dos pagãos, a não seguir os maus costumes deste mundo, a pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Ele. Então essa palavra, santificação, está ligada à separação para Deus do mundo. Então a gente não se misturar com o mundo. A gente vai lá para o nosso texto base. Não sei porque que ficou em azul, não era para estar em azul, mas tudo bem. A revista traz o texto base de 1 Tessalonicenses 4:3. E eu trouxe aqui 3 versões diferentes, onde a gente só tem a mudança da última palavra, A Almeida Corrigida e Fiel diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Já a Almeida Revista e Atualizada diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E a Nova Versão Internacional diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Quando a gente pega só exclusivamente esse trecho, esse versículo base, e a gente não olha todo o contexto de santificação na Bíblia, a gente vai pensar que santificação ela está ligada somente à área sexual, da imoralidade sexual. Mas não, santificação envolve muitas outras coisas. E aí por isso eu decidi trazer para os irmãos os textos que a revista trouxe para a gente estudar ao longo da semana. Lá na segunda-feira, para quem estudou a revista, ela traz para a gente o Salmo 99. Como é uma lição relativamente curta,
Então a gente vai passar por todos os textos que a revista trouxe para a gente durante a semana, tá? Salmo 99 diz assim: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e o Senhor os respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que lhes dava. Tu lhe respondeste, Senhor, nosso Deus, para eles. Tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então esse salmo ele traz para a gente a santidade do nosso Deus como uma característica, como uma virtude de Deus, que nós devemos tomar para a nossa vida e tomar como exemplo. E temos essa característica de santidade incutida dentro de nós, porque se o nosso Deus é santo, nós também devemos ser santos. Então essa é a principal lição que a segunda-feira trouxe para a gente. Na terça-feira, a revista traz o texto de Isaías, quando Isaías ele tem os seus lábios purificados. E aqui no verso 3 diz assim: e proclamavam uns aos outros, os que eram os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E quando a gente vai um pouquinho mais para frente no texto, a gente vai ver que Isaías ele era um homem de lábios impuros, todo mundo lembra? E que vem o anjo do Senhor como uma brasa viva e santifica os lábios de Isaías. E aí quando a gente vai para esse texto, a gente observa que a santidade ela não está relacionada somente à área sexual, porque Isaías ele teve os seus lábios purificados. E se a gente parar um pouquinho para refletir, por que Isaías teve os seus lábios purificados? Era naquela área que Deus queria usá-lo, e era naquela área que ele precisou de santificação para ser usado por Deus. Na quarta-feira, a revista vai trazer um texto de Tessalonicenses. E diz aqui no verso 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, que é o texto que a gente viu, é o nosso texto base na realidade. Quando a gente vai para o verso 7, ele está dizendo assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O contrário de ser santo é ser impuro, é estar no pecado. E o verso 8, olha o que o verso 8, o Paulo diz no verso 8. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem. Estas coisas ele está falando da santidade. Aquele homem que rejeita o que Deus está dizendo, as ordenanças do Senhor, a questão da santidade, ele não está rejeitando o homem, mas ele está rejeitando a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então é uma questão muito importante e que às vezes a gente não dá devida atenção, que acaba passando desapercebido. Quando Paulo usa essa palavra rejeitar quer dizer repudiar. Em algumas traduções, o dicionário mostra para a gente que rejeitar, quando ele está rejeitando, ele está repudiando. E não está repudiando aos homens, está repudiando a Deus. Quando a gente vai contra a santidade que Deus pede para a gente. Na quinta-feira, o texto está em Hebreus 12, 14 e 17. E ele diz assim,
Olha o que o escritor de Hebreus fala para a gente: esforcem-se. Então é fácil? Não é fácil, porque exige esforço. Ele já começa o texto pedindo para a gente desprender energia, para a gente se esforçar, porque não é uma coisa fácil. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então olha quantas coisas importantes a gente vem aprendendo ao longo da semana com essa lição sobre santidade. E existem muitos outros textos na Bíblia falando sobre isso. No 17 ele diz assim: como vocês sabem, posteriormente, quando quiser dar a bênção... aqui que está falando de Esaú? Então peraí que eu vou voltar para a gente ler tudo. No 15 ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. No 16 ele diz assim: não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Olha o que o escritor está falando para a gente sobre santidade. Ele está pedindo, está nos instruindo a não ser como Esaú. Então ele fala que Esaú foi profano. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Profano é o contrário de sagrado. Então ele está mostrando para a gente aqui, está nos instruindo na verdade, para a gente não ter o comportamento de rebeldia que Esaú teve, que vai contra o princípio da santidade a Deus. Então mais uma lição que a revista ensina para a gente na quinta-feira, que rebeldia não combina com santidade. Na sexta-feira, a revista traz um texto mais longo, lá em 1 Pedro. Diz assim, a gente vai ler só esses 3 versos. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Nós não vivemos mais na ignorância, Então a gente não tem mais desculpa para não buscarmos a santidade. Mas assim começando aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, não só na área da sexualidade, como o texto base traz para a gente, mas em tudo o que a gente fizer, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então é a mensagem que Deus deixa para a gente na sexta-feira. Em tudo que nós fizermos, nós devemos buscar a santidade e sermos santos, porque o nosso Deus, Ele é santo. No texto de sábado, ele traz o capítulo 8 de Romanos, o capítulo todo de Romanos, E esse texto ele vai nos mostrar que vale a pena. Nós não vamos ler o capítulo todo, um capítulo um pouquinho longo, mas vale a pena você ler em casa e meditar nesse texto mais uma vez, porque ele mostra pra gente que vale a pena a gente se separar, vale a pena nós buscarmos a santidade. Porque lá na frente, quando nós estivermos na glória com o Senhor, nós vamos usufruir dessa glória junto com Jesus, se nós buscarmos a santidade aqui. No verso 1 de Romanos 8 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, quando nós decidimos estar em Cristo, não quer dizer que nós somos santos. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, a gente começa a nossa caminhada pela santidade. O 2 diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E o verso 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e a paz.
E conforme nós vamos andando na nossa caminhada, buscando a santificação, nós vamos tendo mais vida, mais intimidade, mais comunhão com o Espírito. E nós vamos substituindo aí as vontades da nossa carne pelas vontades do Espírito. E a gente vai tendo cada dia mais vida e cada dia mais paz. No 39 ele diz assim: nem altura nem profundidade. No 38: pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no domingo, que seria o versículo, a lição para estudarmos hoje, antes da lição, ele traz Gálatas 5,16, falando dos frutos do Espírito. Também um texto bastante conhecido da igreja. Se você não conhece esse texto, vale a pena você ler todo o capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. E ele vai dizer assim, no verso 16: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Andar em santidade, buscar a santificação, é buscar viver pelo Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aí ele traz para a gente as obras da carne: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então essas são as obras da carne, são as obras que nós praticamos quando nós não estamos ainda vivendo em busca de santidade. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E aí ele diz pra gente, Paulo fala assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E esse viver e andar pelo Espírito precisa levar a gente a refletir que tantas vezes a gente diz que nós somos de Jesus, que nós andamos no Espírito, mas andar pelo Espírito é mostrar os seus frutos, é ter atitudes, é ter ações que mostram que nós realmente estamos andando no Espírito. Não adianta a gente dizer uma coisa e ter uma atitude diferente daquilo que a gente está dizendo. A Luísa traz isso um pouquinho mais para frente. E aí, quando a gente vai fazer um resumo da semana, a gente vê que a santidade, ela é um atributo de Deus, que nós, como filhos de Deus e pequenos cristos, precisamos copiar. Que a santidade, ela não está direcionada somente à área da sexualidade, e que nós precisamos viver de fato a santidade. Viver de fato é viver de verdade, é demonstrar através das nossas ações que nós estamos em busca da santidade. E quando a gente vai para a revista, lá no primeiro parágrafo, ele vai dizer assim, a santificação, ela tem uma parte privativa e uma parte positiva. A parte privativa é aquela que reside na purificação do pecado, ou seja, quando nós iniciamos a nossa caminhada pela santidade, nós vamos nos privar do pecado. E tem a parte positiva, que é a parte de renovação da nossa mente, como está escrito lá em Romanos 12, que a gente vai sendo refinado, espiritualmente. Na exposição, a revista traz para a gente alguns fatos, sobre a santificação. E ela diz para a gente que a santificação, ela é sobrenatural. Ser sobrenatural diz que é alguma coisa que está acontecendo com a gente que a gente não consegue explicar através da natureza desse mundo. A
A santificação realmente não é alguma coisa que a gente vai conseguir explicar para as pessoas que aconteceu com a gente por intermédio da ciência, por intermédio da tecnologia. Não, é alguma coisa que está além do nosso entendimento, né? Ela vem realmente de Deus, porque só Deus pode tirar de nós os nossos pensamentos impuros, poluídos, e ir nos levando à santidade. A revista começa assim na parte da exposição. A santidade, ela é um princípio de graça realizado de maneira salvífica, pelo qual o coração se torna santo e é feito segundo o coração de Deus. Então é única e exclusivamente por intermédio de Deus, do Espírito de Deus. Ninguém vai conseguir nos influenciar de tal maneira a buscarmos a santidade, senão o Espírito Santo. Uma pessoa santificada leva não apenas o nome de Deus, mas leva a sua imagem, por isso que é tão sobrenatural. A santificação, ela também é interna e ela é individual. Ela vem do coração, ela vem do íntimo, do nosso íntimo, do íntimo do homem. Ela está enraizada no coração do homem, ela não está ligada à aparência externa. E quando a revista traz essa questão da santidade na aparência externa, ela está trazendo a santidade de maneira religiosa. Ele diz aqui pra gente, que a santidade ela é chamada de o adorno do homem oculto ao coração. Então é uma coisa que está dentro de nós. Nós não vamos conseguir, alguns até conseguem exibir a santidade de maneira a mostrar para os outros, né, como era nos tempos de Jesus, como os fariseus, os saduceus, que se mostravam santos, mas que interiormente o coração deles não buscava a santidade, né? Não é isso que o Senhor quer de nós, pessoas religiosas. Ele quer que a gente busque a santidade de maneira intensa e interior. A santidade ela é extensa, ou seja, nós precisamos nos santificar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então nós precisamos buscar a santificação nessas três divisões. 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Algumas versões trazem a palavra completamente. Quando ele fala isso, Paulo está querendo dizer para a gente que todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo deve ser conservado irrepreensível na vinda de Jesus. Ou seja, mas como que a gente busca a santidade e a gente não busca num âmbito só? Não. A gente precisa buscar a santidade nessas três esferas, tanto do nosso corpo, que aí sim está bastante ligado à área da sexualidade, mas não é só isso. Devemos buscar a santidade na questão da nossa alma, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e do nosso espírito. Eu trouxe até um livro que eu vou ler uma parte dele aqui para a gente, um parágrafo só, que é o Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá, que esse livro é fantástico, quem puder lê-lo, e ele fala bastante sobre isso, sobre buscar a santidade nessas três esferas, do corpo, da alma e do espírito. E a santidade, ela é intensa e ardente, nós não devemos parar de buscá-la. E quanto mais a gente busca sermos santos, mais fervente, mais fervoroso nós ficamos com relação às coisas de Deus, com as coisas do céu. A revista traz pra gente que a santidade ela tem beleza. Eu demorei um pouquinho para conseguir entender isso, porque santidade não é uma coisa palpável, pelo menos para mim, né? Não é uma coisa palpável. Então, como que a gente vê beleza na santidade, né? E aí a gente vai nesses dois versos, salmos, nesses dois pedacinhos de salmo, Salmo 29 e Salmo 96, diz assim: tributai ao Senhor, ou seja, dai ao Senhor a glória que é devida só ao nome dele. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. E o Salmo 96: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra.
E aí quando a gente para pensar que o contrário de santidade é pecado, e pecado está ligado à sujeira, à imundície, né, à lama, à mancha, à mácula, a gente vê então que santidade é o contrário disso. É limpeza, é pureza, é claridade. Então a beleza da santidade está nisso, né? Nessa pureza. Aí a gente consegue enxergar a beleza da santidade. E a gente vê que ela é progressiva. John Wesley, né, o que quer dizer que ela é progressiva? Que ela não vai parar, ela vai continuar. Ela vai progredindo, ela deve ir aumentando ao longo da nossa vida, conforme a gente vai tendo mais entendimento, tendo mais comunhão com o Espírito Santo, né? A gente vai aumentando aí o nosso grau de santidade. John Wesley diz que a conversão tira o cristão do mundo. A santificação, ela tira o mundo do cristão. Ou seja, quando nós optamos nascer de novo, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos dizendo para o mundo que nós estamos saindo dele, né? A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então, tirar o mundo de dentro de nós não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que vai acontecer rapidamente. É um processo. Por isso que a santificação ela é progressiva, porque nós estamos inseridos no mundo, nós estamos inseridos no mundo de pecado, no mundo de dificuldades, né? Satanás vai tentar a todo tempo tirar a gente dessa busca que nós estamos pela nossa santidade. Por isso que é um processo progressivo, né? A santificação tira o mundo do cristão. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, é um processo. Filipenses 1,6 vai dizer assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia da volta de Jesus. Então Paulo está usando aqui para a gente dois verbos, começar e completar, ou algumas versões, se eu não me engano, terminá-la, até o dia de Cristo. Então ele diz que a santidade ela começa e ela só vai ser completa na volta de Jesus. Nós só vamos parar de buscar a santidade quando Jesus voltar. Então é um processo, tá? Não é do dia para a noite, não acaba. Lá em Filipenses, um pouquinho antes do texto básico que nós lemos, diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então Paulo está dizendo a esse povo lá da Tessalônica que ele exortava e ele ensinava as pessoas como elas deveriam andar e agradar a Deus. Mas aquilo não era para parar ali, era para ir progredindo cada vez mais. E eu gostaria de ler um parágrafo com os irmãos que diz assim, a santificação é algo que admite crescimento e graus de intensidade. Um homem pode seguir um passo após o outro em sua santidade, estando muito mais santificado em um período de vida do que em outros. Entretanto, ele não pode ser mais perdoado e mais justificado do que quando creu no princípio, embora possa sentir mais intensamente. Porém, certamente, ele pode ser mais santificado. Aqui o pastor Luciano Subirá está falando para a gente da questão da justificação, que uma pessoa não pode ser mais ou menos justificada, mas ela pode ser mais ou menos santificada. E dependendo do período da nossa vida que nós estamos vivendo, nós vamos buscar mais ou menos a santificação. Isso é esperado na nossa vida, né? O que a gente não pode é estagnar, é estacionar. A gente tem que estar sempre, né, progredindo, como Paulo falou aí aos de Tessalônica. E a revista vai trazer para a gente lá no tópico 2 a questão da falsa santificação.
ela mostra pra gente que existem comportamentos e atitudes, né, como a gente falou aqui atrás, da questão dos fariseus e dos saduceus, da religiosidade, né? Que então existem comportamentos e atitudes que parecem ser santos, mas que na realidade não são. E a revista vai trazer alguns desses comportamentos para a gente. Ela vai falar sobre a virtude moral. Diz assim: a primeira falsificação da santificação é a virtude moral. Ser justo, ser moderado, ter um comportamento gentil, não ter um nome manchado ou um escândalo é bom, mas não é o suficiente. Não é santificação. Os estoicos, que eram o chefe dos pagãos moralizados, eram os inimigos mais amargos que Paulo tinha. Ou seja, aqueles que pregavam que eram santos, que demonstravam santidade em público, que faziam longas orações, né? Eram os principais inimigos dos seguidores de Jesus. Depois ele vem falar para a gente da devoção supersticiosa. A segunda falsificação da santificação é a devoção supersticiosa. Isso é abundante em papado, adorações, imagens, altares, vestimentas e água benta que estão longe da santificação. É a questão mesmo da religiosidade. Depois ele traz para a gente a questão da hipocrisia, né? Quando os homens fingem essa santidade que eles não têm. É o que a gente chama de hipocrisia. É demonstrar alguma coisa, é querer ser alguma coisa, o fingir, é um fingimento, né? Que você não é. E lá em 1 Timóteo 3,5, Paulo alerta Timóteo sobre isso, né? Ele diz assim, ó: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Ou seja, das pessoas que têm a aparência da piedade, mas que não são piedosas, são pessoas hipócritas. Afaste-se delas. E a quarta falsa santificação é a questão da graça restritiva, quando os homens toleram o vício, embora não o odeiem. Não há mudança de coração. O pecado é reprimido, mas não é curado. E isso é uma coisa que está no nosso meio e que nós precisamos buscar a santificação em todas as áreas da nossa vida, na questão dos vícios também, né? Quando a gente acaba aí, não só nos vícios, mas em outras áreas, adaptando aquele pecado que eu não quero largar à palavra de Deus. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar em cima disso e se santificar. E a revista traz para a gente por que a santificação ela é necessária na nossa vida. Primeiro, porque Deus ele nos chama a ser santos, né? Efésios 1,4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então a santificação ela é um chamado para todo aquele que é nascido de novo. A santificação é necessária porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12,14. Esforcem-se para viver em paz com todos, a gente já leu, para serem santos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E isso deveria causar um despertamento dentro da gente, né? Numa busca ainda maior pela nossa santidade. Quando a gente entende que sem se santificar ninguém vai ver a Deus. Coisa muito séria, porque sem a santificação, nós que nos dizemos cristãos, muitas vezes estamos por aí anunciando aos quatro ventos que nós somos de Jesus, mas nós estamos manchando o nome dele. Então, sem santificação, nós manchamos o nome do Senhor. Nós dizemos que somos uma coisa, mas na realidade as pessoas que convivem conosco, que nos conhecem um pouquinho melhor, vão perceber que as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós falamos. Sinais da santificação. Lá na revista, já caminhando para o final, no tópico 4, diz assim: como que eu sei, né? De repente alguém que está aqui hoje pode estar se perguntando, mas como que eu sei que eu estou buscando a santificação? Como que eu sei que eu estou no caminho da santificação? Ou então,
eu acho que eu não estou nesse caminho, eu quero seguir esse caminho, né? O que eu faço? A gente precisa, primeiro, ter a certeza e a convicção da nossa salvação. Segundo, é ter a certeza que, quando a gente tem a certeza da nossa salvação, nós sabemos que o Espírito Santo ele habita dentro de nós, né? Nós somos a habitação do Espírito Santo. Terceiro, que é um sinal de santificação, é quando nós temos antipatia contra o pecado. Quando as coisas que a Bíblia nos mostra que nós não devemos fazer e que é pecado, isso nos causa repúdio, isso nos causa mal-estar. Isso nos mostra que estamos no caminho da santificação. O quarto, o desempenho espiritual dos deveres com o coração cheio de amor. Uma alma santificada adora a Deus no Espírito, no seu íntimo. Um quinto sinal de santificação são as pessoas que têm uma vida santa. Há santidade no coração e na sua conduta. É a questão que a gente vem falando, de não só dizer que somos santos, mas demonstrar isso através das nossas atitudes. E o sexto sinal de santificação é a firme resolução de nunca se separar da sua santidade. Estamos buscando a santidade e não queremos fugir dela. Aconteça o que acontecer, venha a tentação que vier, nós estamos firmes aos pés do Senhor e nós vamos continuar buscando a nossa santidade. E concluindo, a santificação ela deve ser alcançada. Como? Através da palavra, através do estudo da palavra de Deus, da meditação, da leitura diária da palavra, através da nossa fé, através da dependência do Espírito Santo que habita dentro de nós. Sozinhos, pela força do nosso braço, nós não vamos conseguir. Nós precisamos orar e declarar que nós somos dependentes do Espírito Santo e contar para Ele quais são as áreas que nós temos dificuldade de nos santificar, porque Ele vai fazer essa obra em nós, não somos nós. Ter amizades santificadas também vai nos ajudar nessa busca pela santificação e orar pela nossa santificação. Então a gente encerra a lição de hoje dentro do horário. Uma lição bastante importante, atual. Santificação é um assunto que nunca deve sair, né, da nossa mente, da nossa busca. Gente, o cristão ele tem que estar sempre, dia após dia, buscando a santificação. Porque quando a gente acha que a gente está quando a gente está brother de Jesus, aí é que a gente precisa tomar cuidado mesmo e buscar cada vez mais a santificação, porque Satanás vai fazer de tudo para nos derrubar, né? Para nos tentar, para nos tirar desse caminho de santificação. Amém? O senhor encerra? Pode encerrar?